Olá, gente, eu sou Bruno César, ator e diretor da Companhia de Teatro Arte e Vida, com sede no interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Caicó. Nosso grupo de teatro desenvolve, além de nossas montagens teatrais, oficinas de teatro com jovens de várias cidades de Caicó e região. E hoje estamos aqui para mostrar mais um dos nossos projetos, que é conhecer um pouco sobre um dos mais brilhantes diretores teatrais de nosso tempo. Venha embarcar em nosso podcast e conhecer Peter Brook, internacionalmente famoso diretor teatral inglês. Para iniciar nossas descobertas, vamos ouvir o Wilson Palá. O Wilson é tecnológico em produção cultural, graduando em matemática e pós-graduando em ensino de teatro. Atua como professor nas disciplinas de matemática e artes na rede pública de ensino. E é poeta articulador de projetos de literatura de cordel, com foco em histórias de vida de pessoas comuns. É um prazer participar desse seu podcast e poder expressar um pouco sobre esse grande encenador, pensador do teatro, Peter Brook. Mas antes eu quero expor uma frase que sintetiza muito a concepção de Peter Brook. Ele diz assim: uma palavra não começa sendo uma palavra. É o produto final, iniciado com um impulso, estimulado por atitudes e comportamento, por sua vez, ditado pela necessidade de expressão. Assim, começo falando de Peter Brook, o inglês, uma figura fundamental para o bom entendimento do teatro que é feito hoje. Nascido em Londres, em 21 de março de 1925, se interessou pelo teatro quando cursava a faculdade de Oxford. Foi claramente influenciado por Antonin Artaud, Bertolt Brecht e pelo existencialismo. O diretor Peter Brook mostrou coragem ao encenar textos shakespearianos. Apesar de ter sido diretor da Royal Shakespeare Company, o seu teatro não viveu apenas de Shakespeare. Levou para palcos e cinemas Marat/Sade de Peter Willis e a peça Us sobre a Guerra do Vietnã, que foram polêmicas pelo aspecto cênico e a temática. Peter Brook é a favor de uma interpretação mais livre por parte do ator e tenta evitar a passividade do público. Como teórico, 2 dos seus livros, O Teatro e Seu Espaço, de 1968, e O Ponto da Mudança, 1987, analisa o teatro atual para propor novos caminhos. Nos anos 70, fundou o Centro Internacional de Pesquisa Teatral. Para Peter Brook, o teatro todos os dias se destrói, todos os dias se constrói. Ele propõe 4 estilos teatrais, o teatro morto, o teatro sagrado, o teatro rústico ou popular e o teatro imediato. Nesse teatro morto, ele percebe o teatro comercial, tedioso, o tradicional. É aquele teatro que empurra a repetição, fórmulas velhas, efeitos velhos, princípios banais, finais banais, mas que está completamente atual, que está completamente ligado às necessidades comerciais de hoje, da atualidade contemporânea. É esse teatro que você sai de casa para ir ao teatro pensando no seu figurino, nas pessoas que vai encontrar, na ribalta, na cortina vermelha. Então é um teatro plástico, Então ele chama esse teatro de teatro morto. Já o teatro sagrado, que ele diz que é o teatro invisível tornado visível, ele percebe como um teatro que não pode ser visto automaticamente, só em certas condições. É um teatro que não só apresenta o invisível, mas apresenta as condições que possibilitam a sua percepção. Até parafraseia Antonin Artaud,
quando diz que só no teatro poderíamos nos libertar das formas limitadas nas quais vivemos nosso dia a dia. Isso faria do teatro um lugar sagrado, onde pudesse ser encontrada uma realidade maior. E ainda diz que o mundo da aparência é uma crosta. Debaixo desta se encontram larvas de vulcão. A encenação de Peter Brook, ela é voltada muito para a desconstrução do espaço cênico, né, o espectador como parte inerente do espetáculo, né, as novas formas de representação da loucura, a singularidade da criação do ator, né, ele promove o diálogo com a história, né, a deflagrar um ato político, um coletivo, histórico, né, e também ele bebe lá no teatro da crueldade, né, de Antonin Artaud, né, o exercício de improvisação, técnicas respiratórias e corporais, né, tudo isso faz parte do teatro, da encenação de Peter Brook, né? Improvisações, a ênfase no corpo, o rigor, a marca da experiência, a exaustão física, né? E suas dinâmicas corporais e vocais, né? O abandono, né? O abandono que ele propõe, tanto para encontrar como estar no espaço vazio, né? Um espaço que vai propor o nascimento da experiência, né? E para ele o teatro é uma brincadeira. O teatro é uma brincadeira. Ainda sobre o teatro rústico popular de Peter Brook, ele diz que o teatro rústico popular é o teatro que salva a situação. Ele é áspero, ele tem sal, suor, barulho, cheiro. Não está dentro de uma caixa, de um teatro. É feito em carroças, em vagões, sobre tripé, de plateia em pé, bebendo, plateias participando e respondendo ao espetáculo. É um teatro feito em quartos de fundo, quartos de sótão, em celeiros. É um espetáculo de uma noite só. O termo teatro compreende tudo isso. Não só os lustres cintilantes dos teatros ricos, né? Tem uma proximidade com o povo. O teatro de fantoches, de sombra. O teatro que não escolhe, não seleciona. O público grita, o ator grita com ele. O teatro sagrado trabalha com o invisível, contém os impulsos escondidos do homem. Já o teatro rústico popular diz respeito às ações do homem, porque ele é terrestre e imediato. Por falar em imediato, o teatro imediato de Peter Brook, ele diz assim: o teatro é a arena onde pode acontecer uma confrontação viva. E o acontecimento vivo pode criar uma eletricidade perigosa. E ainda reforça, dizendo que aceitaria a responsabilidade de ensinar em poucas horas a qualquer um tudo que sabe sobre regras e técnica de teatro. O resto é prática. E isto não pode ser feito isoladamente. Né? E para questionar, ainda faz a pergunta: quando o espetáculo termina, o que permanece? O acontecimento imprime a fogo na memória um traço, um sabor, um perfil, um ardor, um quadro. É a imagem central da peça que permanece. Sua silhueta será o significado da peça. Essa forma será a essência de sua mensagem. Na vida cotidiana, si é uma ficção. No teatro, si é um experimento. Na vida cotidiana, si é uma evasão. No teatro, si é a verdade. Quando somos persuadidos a acreditar nessa verdade, então teatro e vida é uma coisa só.
Representar exige muito trabalho, mas quando experimentamos o trabalho como brincadeira, então ele deixa de ser trabalho. Uma peça é um jogo, representar é uma brincadeira. Com essa introdução feita pelo Wilson Palá, gostaria de colocar em nossa roda de conversa o Alexandre Muniz. Alexandre é ator da Trapiacia Teatral. Atualmente está na coordenação do Centro Cultural Adjunto Dias em Caicó e também é pós-graduando em ensino de teatro no IFRN Parnamirim. Olá, Bruno. Olá, amigos e amigas do Grupo Arte e Vida. Quero deixar um abraço para o meu colega de especialização em ensino de teatro no IFRN Parnamirim, o Wilson Palá, que está aqui comigo nesse podcast. E abraço mais do que especial para essa turma de estudantes que vão acompanhar um pouco de nossas falas para falar sobre o Peter. Fiquei sabendo que quando o Bruno disse que a gente ia falar sobre o Peter, a galera ficou aí eufórica, achando que a gente ia falar do super-herói, o Peter Parker, o famoso Homem-Aranha. Mas a gente está trazendo outro super-herói. E os poderes dele, até hoje, continuam agindo aqui no nosso universo, no universo das artes. Inclusive aqui no nosso podcast, que é o Peter Brook. Então, gente, sem muito lero-lero, vamos continuar aí, e já buscando fazer uma relação com o que o Wilson vem dizendo, né, sobre o Peter Brook, e fazendo essa relação para a sala de aula, para as escolas, para o nosso público-alvo de estudantes. Principalmente entendendo a escola como o nosso primeiro espaço cênico, né? Os mais variados espaços da escola são transformados. A gente sabe que o teatro, falando agora do espaço físico, né, o teatro ele é um luxo ainda hoje no Brasil, não mudou muita coisa não. Principalmente no interior, os professores, diretores, né, os alunos, eles transformam os mais variados espaços da escola para as apresentações, para as encenações. A quadra de esportes é transformada em espaço cênico. O pátio da escola é transformado em espaço cênico. Não é só para as conversinhas, para o lanchinho, para as brincadeiras. As brincadeiras no pátio são transformadas em teatro também. A sala de aula, essa nem se fala, né? Transformada em espaço cênico quando para apresentar um trabalho, né? Para fazer os mais variadas apresentações na escola também, tira cadeira, bota cadeira, coloca em círculo, enfim. Então, fazendo essa relação com o nosso primeiro espaço cênico, que são as escolas, né, que a gente utiliza, o professor, diretor, o aluno, o ator, todo esse processo, né, de jogos, muitas vezes acontecendo um projeto de teatro que vai finalizar com a montagem, e a gente sabe que esses recursos didáticos de uma montagem teatral dentro da escola é um grande instrumento de ensino e avaliação. Então, fazendo essa relação, a gente pensa, né, Peter Brook, ele fala que o processo até a apresentação de uma peça, né, a repetição, o ensaio, né, o ensaio é um momento pelo qual vocês têm que passar, e a repetição serve como base de um processo de inspiração, né? Ele até fala, né, um processo mecânico, muitas vezes é moribundo, né? Mas, e por que assim moribundo? Porque por si só não gera vida. É necessário, né, repetir para você poder logo mais à frente se sentir livre. Então é bem isso. Aí eu faço essa relação quando a gente está conversando com estudantes, né, trabalhando dentro da escola, que a gente não está aqui para transformar ninguém em ator, né, em atriz, né, aquela coisa toda, não. A gente está usando de ferramentas de um grande encenador de pensamentos para que esse processo ajude a melhorar, inclusive, a vida escolar de vocês, no sentido de quando vai apresentar um trabalho, vocês querem deixar esse trabalho mais dinâmico, mas vocês precisam repetir essas ações, vocês precisam organizar esse espaço. Então a gente está tratando aqui sobre isso também. Então, gente, vem aí uma parte especial, a cerejinha do bolo, quando o Peter Brook fala, para quem? Para quem? Ora, sem a plateia não há objetivo nem propósito.
Então, fazendo uma relação com o nosso trabalho de educador, com o trabalho de vocês de estudante, né, com todo esse processo que vocês vivem, tem que existir o quê? Uma troca. Estamos em comunidade. Então, quando ele fala da plateia, de assistir o jogo que foi feito, né, em roda, no momento da dinâmica, o espetáculo que foi montado, quando ele fala a plateia que assiste, mas assistir no sentido de dar assistência. Está entendendo? Esse jogo é um jogo, assistir dando assistência. É uma troca. Você coloca a plateia como parte da experiência. É uma junção entre nós. Então veja como é interessante a gente fazer essa relação com a vida de estudante, com os trabalhos, né, que são realizados, com outras disciplinas. Veja, é um jogo que deve ser bem jogado na escola, né? Então vocês têm que ter toda essa compreensão, não é? De viver essa experiência, mas viver uma experiência de troca. É quando a plateia se coloca, quando a plateia alimenta e é alimentada também com tudo aquilo que está sendo vivenciado. Então, o que eu quero finalizar aqui dizendo isso, né? Fazendo toda essa integração, não é? Sobre o pensamento de Peter Brook no teatro, trazendo aqui para a nossa realidade de educadores, de estudantes, fazendo essa relação com a vida na sala de aula, com outras matérias, outras disciplinas, outros professores, onde tudo tem que ser vivido como uma grande experiência, né? Como essa junção, com um propósito, com um objetivo, com um foco. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Agora vamos conhecer um pouco mais do teatro rústico popular de Peter Brook no poema Teatro do Rústico ao Sagrado, composto por Wilson Palá, interpretado pelas vozes de Wilson Palá e Alexandre Muniz. Peter Stephen Paul Brook, em sua identidade, traz a crítica e a polêmica com muita propriedade, tira do espectador a sua identidade. Em seu teatro vivo, procura dialogar as abordagens cênicas para se analisar. Teatro mortal e sagrado, imediato e popular. E neste poema o foco que iremos discorrer é para o teatro rústico e desta fonte beber, pois rústico ou popular agora vamos conhecer. É o teatro rústico que propõe a salvação, vindos numa carroça, nas sombras em caminhão, sobre tripé em calçada, ou dentro de um vagão. Mesmo com o tempo passando, sua essência é atual, munido de aspereza, barulho, suor e sal, cheiros, gostos e atitudes do sentido visceral. É feita em quartos de fundos, quartos de sótão em celeiro, espetáculo de uma noite, autêntico e verdadeiro, com lençóis rasgados em biombos e do público é parceiro. Se vê a plateia em pé, sentada em mesa de bar, andando pelas calçadas, comendo sem hesitar, interferindo na cena pra cena se transformar. Existe pra provocar, sem qualquer inibição. O riso e a alegria preenchem a encenação, trazendo toda a delícia que garante a posição. Mas todo riso e delícia precisa ser comedido, para não cair na mesmice de um teatro corrompido, com o seu foco no lucro e o saber comprometido. Com a leveza na alma, mas cheio de energia, que adormece as crianças, é causador de euforia, onde transforma o pensar de uma vã filosofia. Veja o teatro sagrado. Uma prece é real.
O arroto não pertence ao seu fim essencial, mas no teatro rústico o arroto é natural. Exemplo rústico de teatro na contemporaneidade, dos autos de Peter Brook e de muita intensidade, é a obra de Brecht e sua complexidade. Criar o distanciamento foi um feito singular. O apelo à parada num discurso linear para propor à plateia algo para se pensar. É expor algo à luz, é cortar, interromper, é refletir sobre algo, é poder se convencer que uma quarta parede não precisa acontecer. Esse distanciamento é um apelo à razão, é tornar-se responsável, tomar uma posição, é despertar na plateia tamanha empolgação. É encontrar um caminho de um pensar coletivo, de retirar os excessos, é agir objetivo e nas causas sociais ser mais participativo. Trocar florestas por sombras para não chamar a atenção. Tirar do peito do ator sua mais íntima paixão e colocá-la na causa da peça em construção. E nesta evolução do homem em sociedade, na aventura pessoal, é o que dá profundidade, que traz uma nova vida, é viver outra verdade. Compreender Arthur Merhold, ainda se apropriar de Brecht, Stanislavski, além de Grotowski, é encontrar um caminho para a frente, para em Shakespeare chegar. Onde o rústico e o sagrado imprimem com precisão momentos inesquecíveis no ato da criação para um teatro mais forte através da oposição. Assim, o teatro vivo que Peter Brook pensou, para o futuro ele segue, explorando o que passou, mortal e imediato, sagrado e rústico deixou. Obrigado.